Tudo bom, pessoal? Professor Bruno falando aqui. Vamos para mais uma videoaula, tá? Essa videoaula de hoje vai ser sobre área e perímetro de figuras planas, tá, gente? Então, assim, primeiro vamos entender, né? Vou colocar aqui o título para vocês. Beleza. Então, com o título aqui, agora fica mais fácil pra gente trabalhar, né? Primeiro vamos entender o que é área e o que é perímetro de uma figura, certo? Área nada mais é que o tamanho, o espaço interno da figura, tá? Quando a gente diz, por exemplo, determinada casa tem 80 metros quadrados, o que isso significa, gente? Não importa o formato da casa, tá? Se ela é um retângulo, se é um quadrado, se é um triângulo, não importa isso. Quando diz que tem 80 metros quadrados, isso significa que se eu pegasse, né, 80 pedaços de 1 metro por 1 metro, ou seja, 80, vamos por 80 pisos, tá? Que medisse 1 metro por 1 metro, tá? Um quadrado, 80 quadrados de 1 metro, vamos dizer assim, tá? Que tem lá de 1 metro. Fosse colocado dentro dessa casa, caberia certinho 80 quadrados de 1 metro. Por 1 metro, no caso. Por isso que ela chama 80 metros quadrados. Tranquilo? Então, assim, quando a gente pergunta, o meu quarto aqui tá medindo 25 metros quadrados, por exemplo. Então, quer dizer que se eu pegasse 25 pisos, por exemplo, de 1 metro por 1 metro, encaixasse aqui no meu quarto, dava certinho para colocar o piso em tudo. Então, basicamente, é o espaço, é o tamanho da superfície da figura. Tranquilo? E o que é a área, tá? Já vou ensinar ela a calcular também, tá, gente? Primeiro eu vou falar o que é, depois eu explico como é que faz. E o que é perímetro? Então a área a gente falou que é o espaço da superfície, e o perímetro é a soma de todos os lados da figura que eu tô trabalhando, tá? Então assim, se a figura é um quadrado, seria a soma dos 4 lados. Se a figura é um triângulo, seria a soma dos 3 lados. Se a figura fosse um pentágono, que é uma figura com 5 lados, né? Seria a soma dos 5 lados. Então, basicamente, a área, né, é o espaço, é a superfície interna da figura, e perímetro é a soma de todos os lados. Tranquilo? Então, bora lá. Então, vamos dar uns exemplos, né? Eu vou trabalhar com vocês algumas figuras planas aqui nessa videoaula, tá? Quais são elas? Preste atenção. Eu vou falar sobre triângulo, tá? Vou botar aqui, ó. Vou colocar todos aqui e mostrar a formulazinha para vocês. Sobre o triângulo, certo? O que é o triângulo? Uma figura com 3 lados, beleza? Qual que é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área desse triângulo, por exemplo? Ó, a forma da área do triângulo sempre vai ser base vezes altura, tá? Dividido por 2. Essa é a fórmula que vocês vão utilizar para calcular a área de um triângulo qualquer. Não importa qual é o triângulo. Se eu pegar a base e multiplicar pela altura desse triângulo, depois dividir por 2, tá? É por isso que a fórmula é assim. A gente vai conseguir. Bom, o que é a base? A base tá aqui, gente, ó. A base é a parte inferior do triângulo, é a parte baixa, certo? E a altura é isso aqui, ó, tá? Não pode confundir com isso aqui, tá? Não é essa medida que é a altura. A altura seria como se fosse, tipo, pega a base e faz uma linha reta saindo da base, não, né? Não vindo pra cá, uma linha reta pra cima, uma linha totalmente vertical, digamos assim, tá? Então isso seria a altura do nosso triângulo, tranquilo? Então vamos à próxima figura que eu vou trabalhar com vocês, é o quadrado. Bom, o quadrado é uma figura bem simples, né? Então, isso aqui é um quadrado, certo? Qual que é a fórmula que a gente utiliza no quadrado? Seria lado vezes lado, ou lado ao quadrado, tá? Tanto faz, gente, é a mesma coisa, porque o lado vezes lado ao quadrado nada mais é que lado vezes lado. Então, se eu tiver um quadrado e eu quiser descobrir qual é a área desse quadrado, né? Você sabe que um quadrado é uma figura com todos os 4 lados iguais. Então é só pegar o próprio um lado só, porque são todos iguais, né? Lado, pego ele e multiplica por ele mesmo. Eu vou descobrir qual é a área de um quadrado, tranquilo? Vamos para a próxima figura aqui. Nossa próxima figura é um retângulo, tá, gente? Bom, o que é um retângulo, tá? O retângulo, ele parece um quadrado, mas ele não é, tá? A diferença... Vou dar um exemplo para vocês. Todo quadrado é retângulo, porém nem todo retângulo é quadrado. Como assim? Porque para ser retângulo, ele tem que ter
4 ângulos retos. Lembra que vocês viram nas outras aulas que é o ângulo reto? Ó? Ângulo reto forma 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, para ser um retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. Não importa quais são os medidas dos lados, tem que ter 4 ângulos retos. Para ser um quadrado, ó, ele tem que ter 4 ângulos retos também, tá? Porém, para ser um quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais. O retângulo não precisa. Então, o retângulo, ele tem que ter 2 lados, ó. Esses 2 lados aqui paralelos são iguais, tá? E esses 2 lados aqui também paralelos também são iguais. Ou seja, 2 pares de lados iguais, certo? Aqui a gente chama de base, tá? E aqui de altura, tranquilo? Qual que é a fórmula? A área, deixa eu colocar aqui, né? A área de um retângulo será sempre base vezes altura. Não tem o dividido por 2 igual lá no triângulo, tá, gente? Tranquilo? Fechou? Bom, vamos fazer mais 3 aqui, que são as... Eu vou colocar as principais figuras, tá? Não vou falar sobre todas, óbvio, mas as principais eu vou colocar. A próxima é essa figura aqui, ó. Pra quem joga baralho, sabe que figura que é essa, né? Pra quem joga baralho, aquele naipezinho, né? De ouro, é essa figurinha aqui, tá? Ele parece um quadrado meio torto e tal, mas essa figura é chamada de losango, tá, gente? Losango. Então presta atenção. Qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui, tá? Só deixa eu fazer aqui as medidazinhas. Ó, essa medida maior aqui, ó, tá vendo que... Você sabe o que é diagonal, né? Diagonal é isso aqui, ó. Tipo, ó, eu cruzar daqui até aqui, eu faço uma diagonal, daqui até aqui eu faço outra diagonal. Vocês estão vendo que tem 2 diagonais esse losango aqui, né? Ele tem uma diagonal que é maior, certo? E uma diagonal menor. Então a gente vai chamar a diagonal maior de Dzão e a menor de Dzinho. Tranquilo? Qual que é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área desse losango aqui? É assim, ó, tá? A formulazinha que vocês vão utilizar seria Dzão, certo? Vezes Dzinho dividido por 2, tá? Então é só pegar qual é o valor do Dzão, da diagonal maior, multiplicar pelo Dzinho, que é a diagonal menor, e dividir por 2, tranquilo? Vamos para a próxima figura aqui. Lembrando que depois que eu falar sobre todas aqui, eu vou fazer um exemplozinho de cada uma só para vocês conseguirem se localizar, tranquilo? Então aqui a próxima vai ser essa figura aqui, tá? Ela não é um retângulo, tá, gente? Porque um retângulo tem que ter 4 ângulos retos. Isso aqui não tem 4 ângulos retos, tá? Essa figura aqui a gente chama de trapézio, tá? O que é um trapézio? Ó, deixa eu só colocar os dados aqui. Isso aqui é um trapézio, tá? Trapézio é uma figura que possui, ó, 2 pares, tá? Um par de lado paralelo, tá vendo aqui, ó? Paralela que seria um lado, junto assim, mesma direção, tá? Lado a lado. E os outros 2 lados não são paralelos, porque se fossem paralelos seria um retângulo, certo? Então, nessa figura aqui ela vai ser um trapézio. Qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um trapézio? A fórmula é a seguinte, é Bzão mais Bzinho, tá? Vezes H, que é a altura, dividido por 2, tá? Como assim, tá, professor? Porque eu vou somar a base... O Bzão seria a base maior. Aqui, estão vendo? Ó? Tem 2 bases, né? Uma maior e outra menor. Eu vou somar a base maior com a base menor. Depois que eu somar, eu multiplico pela altura. Lembrando que é a mesma coisa do triângulo. A altura não é isso aqui, tá? A altura é isso aqui, ó. É a medida vertical, tá? E depois que eu somar a base maior mais base menor, multiplicar pela altura, eu vou dividir por 2. Tranquilo? E por fim, pra gente finalizar, né? Só mais uma figura, que também é uma figura das básicas, tá? Isso aqui é uma circunferência. Certo? É um círculo, melhor dizendo, é um círculo, né? Aqui, a única informação que vocês precisam é isso aqui, ó. É o Rzinho. O que é o R ali nessa figura? É o raio, gente. Tá? O raio é a medida do centro da circunferência até a borda. Tá? Até qualquer pedacinho. Poderia ser aqui em cima, poderia ser aqui, tanto faz. É a medida que vai do centro até a borda da circunferência, tá? E qual que é a área da circunferência, do círculo, no caso, falando? A gente calcula assim, ó. Π vezes o R ao quadrado, tá? Bom, aqui, para ficar um pouco mais especificado para vocês, o que é o π? O π, ele significa isso aqui, ó. O π, que é esse númerozinho aqui, ele significa 3,14, tá? A gente pode usar isso como 3,14, tranquilo? E esse raio ao quadrado aqui seria raio vezes raio, tá? Então, o raio ao quadrado é raio vezes raio, tranquilo? Fechou? Então, essas são todas as figuras, tranquilo, que vocês têm
As básicas, pelo menos, as, né? Mais tranquilo. Bom, vamos calcular então. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou fazer uma figura aqui. Então, deixa eu virar a folha. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de cálculo, para vocês conseguirem compreender como se resolve, tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Eu tenho um triângulo, tá? Que possui, por exemplo, vamos botar aqui que ele tem 5 aqui. E essa medida dele aqui é 10, tá? Então, como é que eu calculo a área desse triângulo? Vamos colocar a área, tá, do triângulo vai ser igual. Lembra que é base vezes altura dividido por 2? Nossa base é 5. Nossa altura, estão vendo que é 10? Então, ficaria 5 vezes 10 dividido por 2. Então, isso aqui, 5 vezes 10, 50. Dividido por 2, 25. Pronto. Então, no caso, se eu falar que isso aqui é centímetros, né, porque eu posso ter que dar medida para ele, seria 25 o quê? Centímetros quadrados, porque é assim que a gente calcula a área de qualquer figura. Sempre a unidade de medida quadrado, certo? Se fosse metro, seria metros quadrados, quilômetros, seria quilômetros quadrados, assim por diante. Vamos dar um segundo exemplo. Eu vou dar um exemplo de cada que a gente viu até agora, tá? Vamos pegar um quadrado. O quadrado é o mais fácil que tem, né, gente? Então, eu tenho um quadrado aqui, ele possui lado 6, por exemplo, tá? Lembrando que se é um quadrado, todos os 4 lados são iguais. Então, esse aqui possui lado 6. Então, todos os lados são 6. Então, a área de um quadrado será sempre lado vezes lado. Então, é simples, gente. Então, opa, coloquei formulazinha, não precisava. Então, basicamente, a área de um quadrado será, né, nesse aqui, 6 vezes 6. Ou seja, 36 centímetros quadrados, se eu afirmar que isso aqui é centímetros, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo. Vamos para mais um exemplo, tá? Exemplo 3 aqui. O exemplo 3 eu vou usar um retângulo, tá? Então eu vou usar um retângulo, até vou fazer um pouco diferente do exemplo que eu dei lá, só para dar uma desmistificada aqui para vocês entenderem que não é sempre do mesmo jeitinho que tá a figura. Isso aqui é um retângulo, tá? São 4 lados, 4 ângulos retos ali, né? Bom, eu vou afirmar que isso aqui mede 10 e isso aqui mede 15, tá? 10 o quê? 10 centímetros, por exemplo, e 15 centímetros. Vou dar um exemplo. Então, a área de um retângulo, o que eu faço? É base vezes altura. No caso, a base aqui é 10, tá, pessoal? E a altura seria aqui, ó, 15. Então, seria 10 vezes 15. Isso aqui vai dar 150 centímetros quadrados, porque aqui era centímetro. Tranquilo? Vamos para mais uma figurinha aqui, tá? Agora é o losango que eu vou fazer aqui. Ó, esse aqui é um losango, certo? Que é, como eu falei, é o símbolo de ouro do baralho. Se eu afirmar para vocês que isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, essa parte maior aqui mede 8, tá? Vamos botar aqui fora e fica mais fácil para não confundir. Isso aqui mede 8, tá? É a altura de um ponto lá de cima até o ponto lá de baixo. E eu vou afirmar para vocês que essa parte aqui, ó, daqui até aqui, mede 6, tá? Tranquilo? Então, aí qual é a fórmula? A fórmula que eu falei para vocês, tá? De um losango, da área de um losango, é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, o que é o Dzão? O Dzão é a diagonal maior, que no caso aqui é 8, tá vendo ali, ó? Então, 8 vezes o Dzinho. Quanto vale o Dzinho? O Dzinho é a diagonal menor, que no caso é 6. Dividido por 2, não pode esquecer, tá? Então, 8 vezes 6 dá 48, dividido por 2, isso aqui vai dar 24 centímetros quadrados, se eu afirmar que isso aqui é centímetros, tá, gente? Eu vou usar como centímetro sempre para garantir. Tranquilo? Mais 2 exemplos para poder finalizar aqui com todos os exemplos que eu passei. Agora eu vou fazer um trapézio, tá? Ó, isso aqui é um trapézio, tranquilo, tá? Aí eu vou falar para vocês que a altura dele aqui mede, vamos botar 6, certo? A altura mede 6 centímetros, por exemplo. Eu vou falar que essa base maior aqui de baixo mede 10, tá? 10 centímetros. E essa base de cima mede, vamos botar que é 6 centímetros, por exemplo, tá? Então, como que eu calculo essa área aqui, tá? Desse trapézio? A fórmula, tá? A área de um trapézio é igual base maior, que no caso é 10, tá? Mais, deixa eu botar no parênteses para não confundir vocês. Base maior que é 10, mais base menor que é 6, multiplicado pela nossa altura, que também é 6, tá? Tá vendo aqui, ó? 6, ali também é 6, tá? Tudo isso dividido por 2. Então, ficaria a área do nosso
trapézio, vai ficar 10 mais 6, 16. Primeiro eu resolvo aqui, porque tá dentro do parênteses, tá? Resolve o parênteses primeiro, vezes 6 dividido por 2, certo? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar 16 vezes 6. Isso aqui dá 96. Dividido por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 48 centímetros quadrados. Tranquilo? E para finalizar, nosso último exemplo seria uma circunferência. Tá aqui, ó. Tá? Vamos falar que essa circunferência ela tem o raio medindo 5, por exemplo. Tá? Que é só a única informação que a gente precisa da circunferência é o raio. Então, eu vou calcular a área da circunferência. Vai ser sempre igual a π vezes o raio, que é 5, ao quadrado. Tá? Como é que resolve isso aqui? Então, a área disso aqui vai ser... O π, como eu falei para vocês ali atrás da folha, ele vale 3,14. Sempre vai valer 3,14, tá, pessoal? Sempre. 5 ao quadrado, o que seria isso aqui? Esse 5 com o 2 pequenininho lá em cima é 5 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? 5 vezes 5, tá? Se fosse um 3, seria 5 vezes 5 vezes 5, mas é 2. Então, 5 vezes 5 a gente sabe que dá 25, correto? Então, agora é só multiplicar o 3,14 por 25. Se eu multiplicar esses dois valores, vai dar 78,5 centímetros quadrados, porque aqui era centímetro. Tranquilo, pessoal? Então, eu fiz um exemplo de cada para vocês conseguirem entender como é que faz, qual é a fórmula e tudo mais, né? Na fórmula, entender o que é o que também. Fechou? Então, isso aqui, essa aula é sobre a área de figuras planas, as principais pelo menos. Beleza? Fechou? Tchau para vocês e até a próxima.